Bem, gente, hoje de uma forma diferente, né, o nosso resumo de notícias não foi possível pela rádio, né, porque com um problema de internet. Então a gente está gravando neste momento aqui e divulgar, né, daqui a pouco pelo Face. Então, lembrar o seguinte, que recebemos o apoio aqui e agradecemos aos colaboradores, né, deste programa, resumo de notícias, né? A gente agradece ao Toninho Saldanha no seu mercadinho São José, na Francisco Silveira Gomes, no bairro José Moura, aqui em Hereré. Muito obrigado, Toninho Saldanha. Né? Também agradecer a loja Center, no centro comercial aqui de Hereré, né? Tudo imóveis e eletrodomésticos da melhor qualidade você tem na loja Center, na Manuel Augusto de Queiroz, no centro, repito, comercial aqui de Hereré. Também agradecer ao Tota de Nonato no seu Mercadinho Fortaleza, nas proximidades da Caixa d'Água aqui de Hereré. Então, muito obrigado, Tota de Nonato, pela colaboração aqui ao nosso programa. Valeu também, agradecer ao Zé de Dora, né, no seu bar e mercearia, né, seu bar aqui na Manuel Augusto de Queiroz, no centro. Também agradecer ao Romão Batista, autor do livro ABC, Linguajados Nordestinos no Paraná e Pequenos Causos, colaborando aqui com o nosso programa. Muito obrigado, né, Romão Batista. E demais, né, pessoas que acompanham este programa e colaboram de alguma forma, muito obrigado. É isso, vamos lembrar aqui, né, que temos o resumo de notícias do dia 29 ao dia 29 de janeiro ao dia 3 de fevereiro, ou seja, de segunda a sábado ontem. Então vamos aqui. A primeira manchete, né, fala que Carlos Bolsonaro é alvo da Polícia Federal em investigação sobre a BIM paralela, né? Diz que nessa operação levaram. Deixa eu ver aqui. Lembrar aqui o seguinte, né, para contextualizar essa história, todo mundo ouviu falar, mas lembrando aqui que Carlos Bolsonaro estava, né, numa chamada pescaria, né, com o pai e outras pessoas, e de repente chega esta operação, é chamada aí, enfim, por conta aí dessa ABIN paralela, né, que requentaram essa história, e nesta operação, nesta busca e apreensão da Polícia Federal, levaram até o rascunho da live em que o Bolsonaro havia feito no dia anterior. Lembrar aqui, gente, que está presente aqui, esqueci, Francisco, você bem quietinho e caladinho aí, mas ele hoje está presente aqui, estou usando aqui o estúdio da RFM, porque não deu certo gravar ao vivo, né? Estou gravando aqui, né? Na câmera aqui no celular e depois postar. Então, o Francisco está aqui, eu vou combinando aqui alguma coisa aqui com ele, que essa operação aconteceu logo após uma live que o Bolsonaro havia feito com os filhos, né? Ele e os filhos, falando, enfim, sobre vários assuntos, e de repente, né, no outro dia, chegou essa operação para acabar com a pescaria. Olha que interessante, né? A operação que muitos desconfiam que era justamente para fazer uma pescaria, a operação para fazer uma pescaria na vida né, das criaturas, né, de Bolsonaro e família, mais uma vez, e aí acabou com a pescaria, literalmente, do Bolsonaro. Pois é. Aí tem cada história. Acho que eu vou deixar mais para frente outros detalhes, que acho que no desenrolar dessa história toda, que aconteceram muitas coisas nesta semana. E começou com esta. Quer dizer, no fim de semana foi tudo assim, né? Logo, né, teve esse auê todo e foram se desenrolando e tanta coisa já aconteceu que um vai abafando um escândalo, vai abafando o outro, né? Vou tentar ser mais breve aqui e se precisar voltar no assunto eu volto, porque eu acho que vai ter algum outro assunto que vai retomar a isto. Então é o seguinte, outra que eu anotei é de que contas públicas têm rombo. Olha só, Francisco.
o governo que vinha para alavancar será? o progresso do Brasil, né? O Jesus. governo que vinha para fazer realmente a coisa acontecer de forma, né, maravilhosa, né? O governo do amor, É, o, cara. o, o governo da compreensão, o governo da tolerância, da democracia relativa. Ele disse depois que era relativa, viu, Francisco? Pois é. Então vamos lá. Então, contas públicas têm rombo de 230,5 bilhões em primeiro ano de Lula. Pior resultado desde 2020, que era no período da pandemia, né, que não foi fácil, o mundo todo ficou em polvorosa, né, com isso, mas o Brasil conseguiu realmente se restabelecer, mesmo com a pandemia pavorosa, Uhum. né, conseguiu se manter de pé. E até entregou para o governo do amor, entregou no azul, viu, Francisco? Quando agora, né, tá aí a situação já, em apenas um ano, já temos 230,5 bilhões de rombo, viu? Como é que Tudo de buraco abaixo. Isso é que é uma coisa, viu? Pois é, então, não é possível uma coisa dessa. Francisco, você se comporte aí, Vai ter que porque. chegar no fundo do poço. Pois é. Então, ainda uma outra. Tinha mais alguma coisa a dizer que eu acabei esquecendo de levar aqui. Isso aqui é um negócio. A gente tem que rir para não se danar no negócio desse, né não? Que coisa! Pois então. E aí é o seguinte, mas tinha mais um detalhe que eu queria falar sobre o que eu estava vendo, mas eu não anotei, esqueci agora. Mas depois eu lembro, eu esqueci. Ainda do dia 29, no poder há 25 anos, olha, mudando um pouquinho para as internacionais também, Vladimir Putin tem candidatura à presidência da Rússia validada. Ai, que democracia linda. Adivinha quem é que apoia esse Putz. tipo? Adivinha qual outra democracia punjante, né, que apoia o seu Putin? Hum. Ah, Brasil, Brasil. Né? Quer dizer, Brasil é a figura que está no comando, né? Leia-se isso. Então, entenda-se isso, né? Ainda do dia 29, Francisco, Suzane von Tá Richthofen vivo? tá por aqui. Aqui? Não Ah, pelas sim. 5 chagas. Na verdade, que é isso? Essa iluminação não tá legal para mim. O computador tem que estar ali para dar uma iluminaçãozinha mais ou menos para mim, né? Tô com a iluminação ruim aqui só aqui. Mas mais ou menos, fazer o quê? Então, a Suzane von Richthofen, né? Você sabia? Eu não sabia que estava tão avançada assim. Já deu à luz. Sim, dá à luz primeiro filho. Agora, olha só. E tem mais. Escolha do nome foi feita para proteger o bebê. O que é que você sabe disso, Francisco? Você sabia que a Suzane von Richthofen tinha dado à luz? Né? Eu fiquei sabendo dia 29 que, né, a criatura... Detalhe, só lembrando aqui umas coisas interessantes aqui, né? Quando eu digo assim, ó, Suzane von Richthofen, eu leio isso, né? Dá à luz primeiro filho, na verdade, para todo efeito, para o Ministério da Saúde, ela não é mãe, né? Para todo efeito, ela deve ser chamada pessoa que pariu. O Ministério da Saúde está com a ideia de que, para não melindrar, não sei o que, não sei quem, né? Diz que não é interessante dizer mãe, não se chamar de mãe, porque vai melindrar não sei quem, não sei por quê. Então, para ficar uma coisa neutra. Tá entendendo, Francisco Neto? Então, não se deve dizer mãe, colocar o termo mãe. É pessoa que pariu. E quem é a pessoa que pariu, se não a mãe, Francisco? Quem é outra figura, outra criatura que pare sem ser uma mulher, sem ser uma mãe? Tem tanto homem parindo Ah, por então, aqui. para todo efeito, Suzano von Richthofen não é mãe, é a pessoa que pariu. Pelo menos para o Ministério Se bem que Deus da tem Saúde. tanto homem parindo também. Tem um... Você não dá ideia. Você não... Tem tanto homem parindo, Deus tem de hoje. Eu não sei nem quem é que pare Sim, mais. a história que escolha do nome foi feita para proteger o bebê. O que é que você entende disso aí?
Eu fui ler a matéria e tudo, porque eu não posso dizer qualquer coisa aqui sem não, né, não conhecer direitinho a história. Então é o seguinte, eu falei, nossa, para não se colocar, não se registrar com o nome Richthofen. Por quê? Como foi que ela ficou conhecida, né? A Richthofen, né? A filha que matou os pais, ou mandou matar, enfim, planejou toda, né? E mandou executar. Tá entendendo? Então, para a criança não carregar essa coisa. Ora, ora. Ela não já está até em liberdade, assim, não já está até né, domicílio. E agora que se tornou mãe, tornou mãe não, para o Ministério da Saúde ela não se tornou a pessoa que pariu, né? Você veja que avacalhação dessa história toda. Quem é o pai da criatura? O pai é um médico, veja só, viu? Que abandonou a família, que se separou porque ele já tinha uma família, mas cismou, né, de deixar se separada, né, e, nossa, se apaixonou pela Richthofen. Fazer o quê, né, Francisco? Então tá aí, ele agora... O mundinho mais ou menos. Pois é, então tá aí, né? É isso. Então não vai ter sobrenome. Ora, por que não, Francisco? E o irmão dela, né? Pois é, o irmão está na situação que foi realmente de desgraçar da vida por conta aí dessa cabeça medonha que planejou e mandou executar contra os pais. Que horror! Mas a Justiça Brasil está toda assim com ela, na palma da mão. Uma coisa muito melindrosa. Ui, eu tenho medo. Do dia 30 agora. Moraes usa dados de homônimo ao manter prisão de pastor, né? Com a história lá da denúncia daquela história toda do 8 de janeiro ainda, viu? Então, o pastor que foi preso, Jorge Luiz dos Santos, a pouca sorte da criatura, ou a justiça capenga que nós temos, fez esse tipo de coisa. Ele quando foi para pedido aí a soltura ou o afrouxamento aí, quer dizer, alguma coisa de liberdade que ele podia ter de mirar, foi na verdade confirmado que ele continuaria preso porque, segundo os dados que o Alexandre tinha, foi informado para ele, era que ele era um monte de crimes existia que ele tinha praticado. Resumindo a história aqui, que eu não tenho muito tempo aqui, na verdade era um outro com o mesmo nome, que tinha um esquema. Olha que coisa que foi fácil para desgraçar, arruinar a vida do infeliz do pastor, viu? Um que tinha o mesmo nome, que realmente era criminoso, que tinha um monte de crime nas costas, foi transferido para o infeliz do pastor, que não tinha, por exemplo, crime nenhum, apenas foi acusado daquele crime terrível, de prisão perpétua, se tivesse aqui, ou de morte, pena de morte, se tivesse também aqui, do 8 de janeiro, porque foi protestar contra o abençoado que estava de volta à cena do crime. Quer dizer, tá entendendo? Aí olha como foi fácil para desgraçar a vida do infeliz do pastor. Então pronto. E aí, ao saber disso, a defesa informar disso, desse absurdo, muda alguma coisa na vida? De jeito nenhum, ele continua. Tá entendendo? Mas na democracia atual, democracia Brasil, o que importa isso, Francisco? Hein? Não importa nada, tanto faz ser ou não ser culpado, ter ou não ter prova. Não importa. É o que uma cabeça decidir. Quem é a cabeça, Francisco? A gente pode estar falando muito nome, Francisco. Quem é que não sabe? Vou deixar por sua conta, viu? Eita, como eu tô. Ainda, do dia 30 ainda, atividades... Que história de atividade? Eu tenho que melhorar essa... Ativistas, Francisco. História de atividade, como eu tô lendo... Ativistas jogam sopa em pintura da Mona Lisa no Museu do Louvre, lá em Paris, lá na França, né? Tá entendendo, Francisco? Ativista. Agora você imagina, eu vi as cenas. Eu vi, sabe? As cenas lá as imagens.
Sabe aquela militância esquerdinha que tem em todo canto do mundo? Empestou o mundo todo. Pois é, eu só imagino que isso é inveja, né? De quem não sabe fazer um de quem não sabe fazer nada e tem inveja, ódio de quem sabe fazer as coisas criativas bem feitas. Então, para mim é isso. Não entendi. Aí foram lá e jogaram sopa, né? Jogaram coisa lá nas imagens lá da obra de Mona Lisa, que é do Leonardo da Vinci, né? Imagine o gênio sendo atacado por esse tipo de bestas quadradas, né, que existe em todo canto do mundo. Aqui então, né, Francisco? Pois é, então, pois jogaram, aí ficou, sabe assim, eu vou dizer o termo aqui, a cagada. Quer dizer, o que eles sabem fazer bem é cagada. Só as vaquinhas do Mano. Não souberam, não tem realmente talento para fazer uma obra como ficar elogiada como a do Da Vinci, né? Aí vai fazer uma cagada. Jogaram merda, quer dizer, sopa no ventilador, quer dizer, na obra lá do gênio. Que triste, não, Francisco? Você não acha, não? Lá no Louvre. É o quê? Lá no Museu do Louvre. Eu não sei por que eles vão fazer. Vão lá só para avacalhar a coisa, tentando desmoralizar as coisas que os outros fizeram. Sim, vamos para outra aqui. É do dia 30 ainda. Ah, chegou aqui, Francisco. Soldados de Israel se disfarçam de médicos e matam 3. Li essa manchete em algumas páginas, em alguns sites, né? Enfim, em alguns canais. Eu digo, mas é possível, né? Mas é possível que esses soldados foram tão cruéis, foram tão terríveis assim, de fazer esse tipo de coisa, né? Esse absurdo, entrar num hospital onde só tem já os que estão tentando se remediar, escapar dos ataques que já sofreram, né? Estão tentando lá. E aí, esses soldados tiveram essa crueldade, né? Quer dizer, se disfarçar de médico para poder matar esses 3. 3 quem, Francisco? Eu fiquei me perguntando. Sabendo, vendo a página que estava publicando isso, vendo o site que estava publicando isso, eu procurei, então, ler um pouco mais, me informar um pouco mais e entender o que era que tinha depois dos 3. 3 quem? Aí, na cabeça de 90 e tantos por cento, eu imagino, dizia o quê? 3 pacientes, né? Por quê? Esses médicos, outros médicos, né? Enfim, né, mesmo. Ou pacientes, né, que já estavam, né? Ou médicos, eles entraram lá e mataram outros colegas, tudo. Aí eu fui me informando um pouco mais, sabendo do tipinho que estava divulgando, fazendo estardalhaço, e parava a manchete sempre nesse número, sempre nesse ponto. 3. Mataram 3. Então, na cabeça, né, da maioria, pronto, mataram 3 pacientes ou 3, sei lá. Né? Que absurdo. Aí, resumindo a história que eu fui ler, mataram 3 terroristas que estavam se escondendo no hospital. Veja que covardes, né? Atacavam e corriam para o hospital para não ser, porque era mais difícil eles serem revidados, né? Serem atacados também. Tá entendendo? Mas a extrema imprensa é o que é. A mídiazinha escrotinha que se tornou é o que é. Ela trazia a manchete até este ponto para passar logo a ideia da crueldade dos soldados que se fingiram de médico para atacar os inocentes, sei lá, os que já estavam procurando, né, serem atendidos de alguma forma. Tá entendendo? Quando na verdade, elas só tiveram que dar os dados quem abrisse a matéria e tivesse coragem, disponibilidade, enfim, interesse em ler o restante da matéria, que ia entender, e alguns não davam, sabe? Eu tinha que assinar, eu não assinava. Aí eu até que encontrei um
uma matéria que realmente eu pude ler até o final e entender o que aconteceu. Mataram 3 terroristas que eles sabiam que estavam escondidos lá no hospital, viu? Lá na região da faixa de Gaza. Mas a mídiazinha escrota só trazia para passar a ideia de que os soldados é que eram impiedosos, cruéis, os israelenses, viu? Tá entendendo como é que as coisas acontecem? Aí cada um que lê isso aí, quantos abriram, pelejaram, modéstia à parte como eu, e fui ver o que mais tinha depois dos 3. É isso que eu digo aqui, o quanto essa mídiazinha escrota que se tornou, essa extrema imprensa sem vergonha que se tornou. Viu? Então, vamos lá, o que é que mais eu tenho aqui? Brasil cai 10 posições em ranking de percepção da corrupção, diz estudo. Relatório de ONG cita, olha o que vem em seguida, desmonte na gestão Bolsonaro, para variar. Não é, Francisco, porque voltou um corrupto bastante conhecido, né? Com seu passado de lama, no mar de lama da corrupção em que ele criou e chafurdou por bastante tempo e ainda voltou à cena do crime, como disse o vice dele. Dizia. Agora não diz mais não, né? Pois é. Tá entendendo? E aí vem essas instituições de Araques, né? Com essa conversinha de dizer que realmente estão admitindo que as coisas estão mais difíceis de se perceber a corrupção. Claro que é que está interessado. Os escândalos continuam, né? Mas não tem interesse a própria extrema imprensa de realmente escancarar. Fica o tempo todo distorcendo a realidade nua e crua em que o Brasil está vivendo, em que a população está vivendo, percebendo, sabendo sim, todo mundo está sabendo da corrupção que continua, né? Mas não está sendo, está parecendo que ninguém está vendo isso. Claro, estão arranjando o escândalo de qualquer coisa, de qualquer tipo, para encobrir toda essa traçareira, esse tipo de coisa que aí está, né? E não se investigar. Não tem interesse do lado das tais instituições, muito menos da extrema imprensa. Então tá aí. Mas olha o que foi que o tal relatório de ONG esquerdinha, mesmo admitindo que este atual governo não está facilitando a transparência, viu? Para se perceber como as coisas continuam corruptas, como o Brasil continua corrupto, voltou, na verdade, a corrupção, faz ainda um jeitinho de dizer que foi porque Bolsonaro desmontou os veículos, sei lá, os dispositivos, sei lá, alguma coisa que existia para garantir a transparência. Que caras pálidas. Vou deixar por aqui, viu, Francisco? Depois a gente diz mais alguma coisa. Do dia 30 ainda, Polícia Federal intima Weingarten em ação que apura, acredite, Francisco, aguente aí, se Bolsonaro importunou baleia em São Paulo. Santos, São Paulo. Tá entendendo, Francisco? Olha o que é que pega como destaque na extrema imprensa, o que é que realmente a Polícia Federal está empenhadíssima, as operações. Claro, aí a corrupção não vem à tona, né? Uma conversa dessa, uma historinha dessa, de que o tempo todo, toda a mídia em cima disso. Que história é essa? Sim, é que não sei quando, não sei se foi 2001, sei lá quando, 2021, sei lá quando foi, que Bolsonaro teve de fazer um passeio de lancha, não sei, lá no litoral lá de Santos, né? São Paulo. E aí, alguém disse, olha, peraí, Bolsonaro passou por ali, então ali é onde às vezes existe alguma baleia, e se ele passou por ali, se ali é local que às vezes existe baleia, ele pode ter importunado a baleia. Você acredita um negócio desse, Francisco? Você acredita? Pois é. Faz tempo que arrebenta essa história, de vez em quando requentam quando é para encobrir mais uma podridão do atual desgoverno que aí está.
de uns escândalos que surgem do governo ou não, mas que aparecem aí, de vez em quando requentam isso que é para encobrir, né? Porque quando se fala em Bolsonaro, pronto. Tá entendendo? Então tá aí. Requentando essa história. Eu acho que a Baleia foi se queixar em algum canto aí, alguma, né? O que será que depoimento ela deu? Então, né? Bolsonaro é a pessoa próxima do meu rabo, por certas Quase com a minha dela. Quase como a cauda do bicho. Ai, danos. Na cauda, né, Brasil? Na cauda. Pois é. Por certo, foi isso. Ela foi se queixar. E aí tá aí Bolsonaro encrencado na vida dele. Nossa. Que baleia. Por causa do rabo. Quer dizer, por causa do... Ai. Vai que tenha sido no horário de cochilo da baleia, Francisco. Mas diz que, por incrível que pareça, diz que existe uma lei do tempo de Sarney. Eu fui me informar um pouco mais, até me informei. Em que trata dessa história de que não se deve importunar. Aí, ó, todos os outros devem ter feito maior coisa, mas não tinha problema. Mas Bolsonaro é outra história, né? Pegaram o Bolsonaro, né? Talvez, quem sabe, ele tenha passado próximo à cauda, vou dizer assim, da baleia. E aí, pronto. Importunou, talvez tenha importunado a baleia, e aí... Daí joga na água na podridão. Ai, infeliz. Ah, Brasil, mais ou menos, que nós temos, com a justiça tal que nós merecemos, né, Francisco? Fazer o quê, né? Se, por conta de uns, o resto também paga, né não? Aguenta. Então, tem mais uma. Ah, meu Deus. Por isso que a corrupção não se destaca. Do dia 30 ainda, a última que eu anotei, dia 30. Advogada e cliente... Presta atenção nisso aqui, Francisco. Advogada e cliente são mortos no interior do Rio Grande do Norte. Você ouviu falar isso, viu? Foi bem. Isso falou-se bastante nas redes sociais, deu bastante isso. Eu li mais um pouco, fui me informar e tal, e tal, e tal. E aí, foi em Santo Antônio, né? Uma cidade chamada Santo Antônio, no Rio Grande do Norte, né? E aí, eu digo, mas que história é essa, né? Advogada e cliente? No mesmo carro, estavam no mesmo carro. Advogado e cliente. Mas qual é o problema, né? Mas, né, sei lá. Estranho também, né? Não, mas era advogado, né? Qual é o problema? Enfim. Mas eu fui ler um pouco mais, não fiquei só nisso aí. Eu digo, eu quero saber do que este cliente era acusado. Como assim? Só se fala cliente e tal. Então, e por que eles sofreram essa emboscada? Quer dizer, e eles foram mortos, né? Por que terá sido, né? Eu sei que toda a informação, a manchete só parava aqui e tudo. Eu quero saber um pouco mais. Do jeito que estamos na Justiça Brasil, com a bandidolatria defendida até né? Não ter mais limites, pelo jeito, então eu fui me informar um pouco mais. E aí, né? Detalhe, para resumir a história. O cliente aqui, chamado de cliente, né? Na verdade, tinha uma acusação, pesava uma acusação contra ele, de que tinha matado um jovem de 19 anos. Ele era acusado, sim, de ter matado um jovem de 19 anos, um vaqueiro, até. E aí... foi para tal audiência, né? E disse que foi solto, liberado pela Justiça Brasil, que a gente está vendo bastante isso, por falta de provas. Tá entendendo? Só que os né, digamos, atingidos, né? Os que sentiram aí, né? Tal, não sei, eu fico pensando se não é por conta dessas decisões da Justiça Brasil, né? Do jeito que está, dessa bandidolatria toda, foi decidir resolver o caso. Eu penso que muita gente... Aliás, eu li várias notícias, várias disso, que de vez em quando um está sendo, né? Aí vamos olhar o histórico, que a criatura com bastante crimes e tudo, mas foi liberado na audiência de custódia. A Justiça Brasil não consegue punir
Já, né, realmente os acusados, os que têm realmente, e mesmo com bastante prova, não é grave, ora essa. Nada demais. Então, parece que uns estão entendendo que não está que não tá, valendo a pena confiar na Justiça Brasil. Então, estão resolvendo. Seria isso, Francisco? Eu fico pensando, só pode ser isso. A impunidade garantida pela Justiça Brasil, se brincar, está levando isso, a justiça sendo feita assim, sem ser como deveria ser. Li vários, eu não sei se eu acho até que eu tenho outros exemplos aqui, sim, que eu anotei, e outros eu não anotei, fiquei só lembrando desses casos, assim, que eu não anoto tudo, que eu não gosto muito dessa parte policial. Mas tem uns que se destacam tanto, né, em tudo quanto é página, que a gente acaba, enfim, anotando algumas para que as pessoas entendam, tenham uma noção do que está acontecendo no Brasil. Tá entendendo? E aí, anotei essa, eu digo, ora, mas que coisa! Como assim? Simplesmente advogado e cliente são mortos no interior. Pronto, eu parava aqui. Por que não vinha assim? Acusado de matar jovem de 19 anos. Por que não era acusado? Né? É morto quando é liberado na audiência de custódia.